Mediunidade é um fenômeno que tem sido estudado e praticado há milhares de anos em diversas culturas e religiões ao redor do mundo. É uma habilidade que algumas pessoas possuem de se comunicar com entidades ou energias que não são visíveis ou acessíveis para a maioria das pessoas. Essas entidades podem ser espíritos desencarnados, guias espirituais, anjos, entre outros. A mediunidade pode se manifestar de diversas formas, como a capacidade de ver, ouvir, sentir ou transmitir mensagens dessas entidades. Algumas pessoas nascem com essa habilidade, enquanto outras podem desenvolvê-la ao longo da vida através de práticas espirituais como meditação e estudos. Se você tem a mediunidade desenvolvida e já teve a oportunidade de ter contato com alguma entidade, seja ela qual for, envie o seu relato para a gente. O nosso contato é esse que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e deixar o seu like se gostar do vídeo. Olá, Luciano e amigos do canal. Eu me chamo Antônia. Tenho 40 anos, nasci no estado do Ceará, mas moro no Rio de Janeiro, no bairro de Engenho Novo, há 23 anos. Eu sou casada, tenho 2 filhas e meu marido, que é muito cético, não acredita em nada sobrenatural. Todas as vezes que eu contei a ele as coisas pelas quais eu passei, ele pareceu não acreditar, então eu deixei de falar com ele sobre isso. Então, o que eu tenho para contar sobre as experiências sobrenaturais que aconteceram comigo e minha mãe, eu conto agora para você e os inscritos do canal. Eu tenho lembranças de certos acontecimentos desde quando eu era pequena. Quando eu tinha 8 anos e morava em uma cidade pequena no interior do Ceará, sempre nas férias, nós íamos para a fazenda da família e ficávamos lá por cerca de 2 meses. Lá não havia energia elétrica na época e nós usávamos um lampião com um botijão de gás adaptado que iluminava o casarão quase todo e também lamparinas para iluminar os cômodos menores. Nós havíamos acabado de chegar na fazenda e depois de tomar um banho, eu fui pegar uma roupa para dormir quando percebi a presença de 2 pessoas atrás de mim, próximas da lamparina que estava no meu quarto. A imagem daquelas pessoas era translúcida e parecia ser de 2 mulheres. Uma mais gordinha, baixinha, com cabelo comprido e outra bem mais magra, que estava um pouco mais atrás em relação à primeira. Aquelas mulheres passaram em frente à luz da lamparina e eu fiquei apavorada quando as vi andando pelo meu quarto. Eu corri para perto da minha mãe que estava na cozinha e falei que havia visto 2 mulheres no quarto que pareciam serem feitas de água, pois eram bem transparentes. Elas eram como um jato de água com o formato de 2 mulheres, e eu fiquei tão assustada que à noite eu quase não consegui dormir. Meu pai estava no alpendre com meu irmão e a minha mãe me pediu para não falar nada, porque ela tinha certeza de que ele não acreditaria e iria dizer que eu estava inventando aquilo tudo. Depois de algum tempo, já na minha cidade, por volta dos meus 11 anos, uma prima do meu pai, já idosa, de quem eu gostava muito, faleceu. E eu, me dando conta de que eu nunca mais iria vê-la, comecei a chorar muito na cama e logo depois peguei no sono. Por volta das 2 horas da manhã, eu acordei com 2 batidas no meu guarda-roupa e sentindo muito frio. Então eu percebi que a porta do meu quarto estava entreaberta e um vento muito gelado estava entrando por ela. Eu estava descoberta, eu sempre dormia com a porta fechada com a chave e não entendia aquilo que estava acontecendo. Eu senti muito medo e corri para minha mãe que estava no quarto ao lado. Ela foi comigo até o meu quarto e também sentiu aquele mesmo frio muito intenso. Ela me levou então para dormir no quarto junto a ela e só assim eu consegui ter uma boa noite de sono. Em uma outra ocasião, eu estava prestes a completar 15 anos quando em uma noite, por volta das 3 da manhã, eu acordei com o barulho de um chinelo se arrastando pela calçada. Uma das janelas do meu quarto ficava de frente para a rua,
devido ao calor do verão no Ceará, e meu pai, que na época tinha 75 anos, muitas vezes dormia em uma rede que ficava na sala. Essa sala, onde ele dormia, ficava em frente à porta que dava para o portão da varanda. Luciano, esse barulho de chinelo de couro, que lá é conhecido como chinelo de sola, continuou ecoando por um tempo. Essa coisa, que eu não sei o que era, andava arrastando o chinelo pela calçada que ficava em frente à minha janela e ficava murmurando algumas coisas que eu não conseguia entender. Depois ele seguia até a varanda, parava bem na direção de onde meu pai estava dormindo e continuava murmurando. Esse estranho ritual durou cerca de 5 minutos. O barulho começava bem embaixo da minha janela e terminava do outro lado da calçada. E o mais estranho é que esse barulho mal acabava de ecoar de um lado e logo começava a ecoar do outro, como se fossem 2 pessoas ou mais caminhando por ali. Eu fiquei paralisada na minha cama e logo depois de me cobrir dos pés à cabeça, eu senti um sono muito pesado e acabei dormindo. Mas logo depois eu fui despertada e acordei, aterrorizada, devido ao imenso frio que eu estava sentindo. Meu lençol estava no chão e eu estava com as mãos cruzadas e as minhas pernas retas, do mesmo jeito que uma pessoa falecida fica dentro de um caixão. Então eu dei um pulo da cama e corri para o quarto onde a minha mãe estava dormindo. Ela, vendo essas coisas que estavam acontecendo comigo, me contou que estava tendo paralisia do sono quase todos os dias. E ela contou que tentava me chamar, mas a voz não saía, então ela rezava em pensamento e só assim conseguia se mexer novamente. Meus amigos, depois de tudo isso que havia acontecido, nós resolvemos contar de uma vez tudo ao meu pai. E ele nos contou que 2 dias antes, alguma coisa passou por debaixo da rede onde ele estava dormindo e foi algo tão forte que o levantou cerca de meio metro e depois o soltou de volta. Ele disse que acordou muito assustado, olhou em volta e não viu nada e que depois não conseguiu mais dormir, pois já estava quase amanhecendo. Minha mãe, tentando identificar o que poderia estar causando esses fenômenos, conversou com uma vizinha da qual era muito amiga e ela a aconselhou a procurar uma senhora que era mãe de santo e morava algumas ruas atrás da nossa. No dia seguinte, minha mãe foi procurar essa senhora e depois me levou até lá também. No início eu fiquei com muito medo, pois eu nunca havia ido a um lugar como aquele. Então a entidade que incorporou naquela senhora se identificou dizendo que era uma mulher que tinha o sangue da nossa família e que já era falecida há muito tempo. Minha mãe então identificou de imediato quem era aquela mulher. Era a irmã dela, minha tia, que havia sido casada há muito tempo com meu pai e que já havia falecido há mais de 15 anos. A entidade disse para minha mãe que não havia gostado que a minha mãe estivesse casada com o marido dela e que me odiava por eu ser a filha dele, e que continuaria a nos atormentar até conseguir me levar com ela. Essa história me soou um pouco complexa, e eu, talvez pela pouca idade, não entendi muito bem na época, mas depois que a minha mãe me explicou com detalhes, eu finalmente compreendi. Então minha mãe mandou rezar uma missa para essa minha tia e pediu a essa entidade para afastá-la da nossa casa. Só que 2 meses depois, meu pai caiu de uma cadeira de balanço que ficava na varanda e, por causa da idade avançada, acabou se machucando muito. Meu irmão mais velho veio de outra cidade para ajudar a socorrê-lo e nós o levamos para um hospital maior que ficava em uma outra cidade onde haveria mais recursos. Luciano, minha mãe dizia que tinha certeza de que meu pai não voltaria mais vivo para casa, e ela repetia isso várias vezes. Ele permaneceu internado por 1 semana e justamente no dia que não pudemos ir visitá-lo, nós recebemos uma ligação do hospital nos dando a notícia de que meu pai havia falecido na noite anterior em consequência de um derrame. Meu pai foi velado em casa, como era costume antigamente, e depois disso nunca mais vimos e nem ouvimos nada por um bom tempo. E depois disso ficamos sem ver e nem ouvir nada por um bom tempo, até que um dia eu e minha mãe estávamos sentadas na sala assistindo TV
e escutamos um barulho parecido com areia caindo no telhado. Logo nos levantamos e fomos para o lado de fora ver o que poderia estar causando aquele barulho, e pela claridade da luz do poste, nós vimos que não havia nada de estranho por perto. Depois desse episódio, nos dias seguintes minha mãe começou a ter muitos pesadelos e paralisia do sono. Era eu quem por muitas vezes a despertava, até que nos ensinaram a dormir sempre com uma faca embaixo da cama ou da rede. E então as paralisias do sono simplesmente pararam de acontecer. Então, com o passar dos anos, eu me casei e logo em seguida eu tive uma filha. Durante todo esse tempo, nem eu e nem a minha mãe não tivemos contato com nada de anormal, até que um dia a minha bebê estava em uma pequena rede e eu em uma cadeira de balanço assistindo TV. Minha mãe havia ido até a casa da vizinha e meu marido ainda não havia chegado do trabalho, quando de repente eu ouvi o barulho da máquina de costura da minha mãe ligar e começar a costurar sozinha. Eu não tive coragem de ir até lá para ver, porque o barulho era muito alto e simplesmente não parava. Eu então peguei a minha bebê que estava dormindo e corri para a casa da vizinha onde minha mãe estava e contei para ela o que havia acontecido. Ela foi até lá comigo e após examinarmos bem o lugar, vimos que a máquina estava desligada e que não havia ninguém por perto. Então minha mãe foi logo me dizendo que quem a ensinou a costurar havia sido a minha tia, irmã dela, primeira esposa do meu pai. Desse dia em diante, eu passei a ter muito medo daquela máquina de costura e nunca mais cheguei perto dela. Então, depois de alguns meses, nós viemos para o Rio de Janeiro, cidade onde o meu marido nasceu. Isso tudo aconteceu no ano 2000, e então no ano de 2018 eu voltei ao Ceará para visitar minha mãe, e então algo muito estranho aconteceu comigo enquanto eu estava lá. Ao chegar na casa da minha mãe, mesmo 18 anos depois, eu senti algo muito estranho. Minha filha mais nova tinha 2 anos na época. Na primeira semana, tudo correu muito bem, mas depois do nada, ela começou a ficar muito doente. Quando ela melhorava, sempre aparecia algum outro problema. Uma vez eu estava com ela na calçada, que ficava nos fundos da casa da minha mãe, e depois de apenas 1 minuto de distração, eu a vi embaixo de um pé de manga, em cima de um formigueiro enorme, de onde saíram formigas muito grandes. Eu a tirei de lá rapidamente, graças a Deus, ela não se machucou. Depois disso, lagartas enormes começaram a aparecer dentro de casa, bem no meio da sala. Minha mãe achava estranho, porque essas coisas só aconteciam quando eu estava lá. Foi só eu chegar que essas coisas começaram a acontecer. Eu também tinha muitas paralisias do sono, e isso às vezes acontecia até mesmo quando eu estava acordada. Parecia que algo fechava meus olhos e eu então não conseguia mais me mexer. Uma vez, durante uma dessas paralisias, eu ouvi a voz de um homem dizendo: "Não mexa com ela, não." E eu entendi que aquela voz estava ordenando que não mexessem com a minha filha que dormia ao meu lado em uma pequena rede. Hoje eu morro de medo de ter que voltar lá, mas mesmo com medo, eu terei que voltar porque minha mãe já está com a idade avançada e precisa que eu fique um tempo lá com ela. Mas eu já avisei a ela que vamos ter que vender aquela casa e comprar outra. Eu não sei o que desencadeou isso, mas é muito aterrorizante dormir naquela casa. O único dia em que eu dormi bem foi no dia que antecedeu a minha volta para o Rio de Janeiro. Nesse dia eu dormi um sono de paz e tranquilidade, mas os 2 meses que eu tive que passar lá foram horríveis. Minha mãe também me perguntou, depois que eu já havia voltado para o Rio, se algum dia durante a minha estadia lá, eu havia me levantado às 3 da manhã para ficar na varanda, do lado de fora da casa, recebendo algumas pessoas. Eu respondi que naquela casa eu tinha medo até de ir ao banheiro à noite. Imagine ir lá fora às 3 da manhã e ainda mais para receber visitas. Então ela me disse que um conhecido dela, que mora em um outro bairro, uma noite estava passando em frente à casa dela e disse que por volta das 3 da manhã ele viu a luz da frente da casa acesa e disse que havia visto 6 ou 7 pessoas conversando na varanda.
e que ele até comentou com a esposa dele que deveria ser a minha mãe que havia passado mal e que aquelas pessoas estavam lá para ajudá-la. Isso também foi muito estranho. Depois eu fiquei sabendo que, como a minha mãe é uma médium que nunca quis desenvolver esse dom, sem querer ela poderia estar atraindo certos espíritos para casa, e algumas pessoas que têm o dom da vidência conseguem ver o que ela não quis trabalhar para desenvolver. Passaram-se então mais alguns meses, e eu já estava aqui no Rio de Janeiro quando comecei a ouvir alguns estalos no meu guarda-roupas, o que me fazia ter muita dificuldade para dormir à noite. Somente pela manhã, quando o sol já estava nascendo, é que eu conseguia pegar no sono. Parecia que algo naquele quarto não queria me deixar dormir, e foi aí que um dia eu acordei assustada no meio da madrugada. Eu dei um pulo da cama e logo olhei para o lado como se soubesse que ali havia alguém naquele quarto comigo. Nessa noite meu marido não estava em casa, estava fazendo um trabalho em uma cidade do interior que o fez ficar lá por 2 dias seguidos. A vontade que me deu foi de pegar minhas filhas e ir para outro lugar, mas àquela hora eu não sabia para onde ir e a noite estava muito fria. Então eu comecei a rezar alguns salmos, terços e preces que eu conhecia. Eu pedi muito ao meu anjo da guarda e chorei muito rezando com muita fé, pedindo proteção, e acabei adormecendo e só acordei às 10 da manhã. Desde então eu faço muitas orações todos os dias e isso me levou a conhecer e estudar mais sobre o espiritismo. Eu estudei muito também sobre a Umbanda, mas onde me identifiquei de verdade foi no espiritismo kardecista. E depois de estudar muito e ouvir muitas palestras, eu comprei muitos livros e fiz muitas pesquisas para entender mais um pouco a respeito dessas experiências sobrenaturais que eu vivenciava. Desde então, eu faço o evangelho no lar, frequento uma casa espírita que fica perto da minha casa e faço muitas orações o dia todo, que faz com que eu me sinta muito atraída pelos relatos desse canal. Então eu tento compreender cada vez mais o lado espiritual através de muito estudo. O espiritismo é uma coisa que parece que quanto mais você estuda, mais você entende que não sabe quase nada, porque o conhecimento desse mundo paralelo ao nosso é intenso, vasto e muito além da nossa compreensão. Amigos, esse foi o meu relato. Eu espero que gostem. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.